acordamos de manhã, vamos visitar as armadilhas, visitamos os baldes que estão ali, coletamos todo o material que está lá, aproveitamos até mais ou menos a hora do almoço para a gente continuar coletando ali em volta, ao longo das picadas, voltamos para o laboratório, começa a fotografar o material e registrar o material. Terminada a fotografia, o registro do material, começamos a trabalhar esse material e a processar esse material, ou seja, vamos registrar os bichos, tirar tecido, colocar o tecido em álcool, tirar eventualmente algumas secreções de poros para outras pesquisas que a gente pode fazer, com feromônios. A gente é muito limitado pelos caracteres que a gente consegue analisar através dos indivíduos com os nossos olhos, né? Então, o nosso conceito de espécie ele é muito enviesado pela visão, né? Afinal, a gente, como primatas, a gente reconhece as coisas como o que a gente vê. Então, muitas vezes tem grupos que a gente não nota diferenças externas na morfologia, mas para os próprios indivíduos, eles se reconhecem como coisas diferentes. Muitas vezes eles têm variações químicas. Por exemplo, é possível ver nesse daqui que existem poros femorais, que são secreções de hormônios que são usados para o reconhecimento entre as espécies, né? E muitas vezes variações nessa química faz com que indivíduos de diferentes espécies se reconheçam e não reproduzam entre si. Pode ser um mecanismo de isolamento reprodutivo que não é visível para a gente. Esse aqui é um papavento verde da Amazônia, é um lagarto arborícola, que vive nas matas da América do Sul. Ele está presente tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Ela é um excelente meio ou veículo para a gente entender a história das florestas na América do Sul. A gente pode estudar o bicho para tentar entender como os ambientes mudaram. Uma das coisas que eu tenho feito é sequenciado o DNA de várias populações. O DNA ele é uma ferramenta muito poderosa, porque ele acumula diferenças entre diferentes populações. E comparando essas diferentes populações e olhando as diferenças no DNA, a gente pode fazer inferências sobre a história dos bichos. Então, se você tem, por exemplo, uma história de expansão populacional, onde de repente você tem um aumento rápido no número de indivíduos na natureza, isso gera algumas assinaturas no DNA. Por exemplo, você espera ver pouca diversidade genética. Então, você não tem tantas variantes genéticas por conta de uma expansão muito rápida, que leva a um grande número de indivíduos que são muito similares geneticamente. Porque não deu tempo de ter Porque mutação? não deu tempo de acumular mutações. Por outro lado, em regiões onde você tem maior diversidade genética, ou seja, o DNA varia muito, tem muitas mutações, você tem indicações de que aquelas populações estiveram ali há bastante tempo acumulando mutações. Então é um lugar onde a população se manteve de maneira estável e essa diversidade genética aumentou. Comparando o DNA dessas populações, a gente consegue fazer inferência sobre o tempo de divergência entre elas, ou o tempo de mudanças no tamanho populacional e outros eventos demográficos, a gente fala, que é como as populações variam ao longo do tempo. Isso aqui é um leposoma, é um lagartinho ultrassensível. Por que esse bichinho aqui é interessante? Essa espécie aqui é partenogenética. Eles aboliram os machos. Isso geralmente acontece quando duas espécies distintas acabam se cruzando. Então elas se cruzam, se hibridizam, e um híbrido acaba tendo a capacidade de se autorreproduzir. E vai perpetuar, então, um clone que é geneticamente idêntico a ela. Então, quando o ambiente é muito constante, isso é extremamente importante. A seleção sexual e a reprodução sexual, ela destrói completamente os genótipos ótimos. Imagina que você tem um genótipo ótimo. Se o ambiente for constante para sempre, a melhor coisa é perpetuar eternamente aquele genótipo. Na reprodução sexual isso nunca acontece, porque a recombinação destrói as combinações que eventualmente podem ser as melhores possíveis, vamos falar assim entre aspas, entendeu? E na partenogênese não. Na partenogênese isso pode ser perpetuado. É uma coisa extremamente interessante que nessa área geográfica você tem vários gêneros de lagartos diferentes que têm espécies partenogenéticas. A maior parte dos répteis e anfíbios, eu acho que em, digamos, 3 anos e pouco, o grosso, a parte, por exemplo, a descrição das espécies provavelmente vai estar feita e publicada. Mas, obviamente, tem outras consequências, né? Porque esse material vai servir para dezenas de outros trabalhos em andamento. Algumas amostras pequenas vão entrar em uns, outros vai ser uma amostra um pouco maior e assim por diante, né?